falar muito do jogo do Corinthians, que acabou agora há pouco, 2-0, gols de Adson e Roger Guedes. Fernando Lázaro achando um time. A gente vai passar também no futebol carioca, vamos falar do Real Madrid, torcida do Flamengo. O que está acontecendo no Real Madrid anima vocês? Participa com a gente na hashtag Linha de Passe, faz o programa aqui com a gente enquanto eu dou boa noite aos meus comentaristas. Boa noite, senhores. Prof, vou começar com você, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas, fãs do esporte. E tem coisas legais acontecendo aí com o Corinthians. Você falou que o Lázaro está achando um time. Eu acho que mais do que isso, ele está achando um jogo, né? Um tipo de jogo muito interessante ali pelo lado esquerdo, um tipo de jogo muito parecido com outros jogos, até naquela defesa salvadora do Cássio, numa altura do jogo em que o adversário pouco fazia, mas se fizesse complicaria. Isso tinha acontecido contra o Água Santa, mas realmente quem faz a diferença é esse moço aí. Olha, esse toque de calcanhar, em homenagem a um amigo meu que pediu isso no ar, me deu saudade do Dr. Sócrates. Que bolão, né? Do Renato Augusto numa altura do jogo em que ainda estava complicado. Roger Guedes, eleito o melhor da partida. Eu tenho minhas dúvidas, porque justamente dividiria os louros com esse moço. Wadson mais uma vez muito bem. Enfim, é um Corinthians achando o seu jogo. Acho que mais até do que um time, né? Porque o time de hoje era mais faceiro do que o time com mais volantes. Tinha ali o Juliano, não tinha o do Queiroz. Enfim, o Corinthians achando um jeito de jogar. E é muito importante, né? Na verdade, quando a gente pensa que o Fausto Vera só entra voltando de lesão no final da partida, que o Paulinho está muito vagarosamente ali se reaproximando do futebol que a gente gostaria de ver, e o Corinthians tem uma atuação como essa, convincente. Acho que assim, Renatinho, é exatamente isso. Mais do que quem está em campo, o Fernando está conseguindo dar a mentalidade dele aos jogadores que estão vestindo a camisa do Palmeiras. Tudo bem, Dani? Do Palmeiras. Olha, eu tô de verde, olha o que eu fiz, olha. meu Deus. Eu falei pra você. O pessoal entenderam, como diria o erudito. Me desculpe, torcedor do Corinthians, eu sei que isso é um erro grave. Corinthians, vamos lá. Isso. Boa noite, vamos partir de agora, agora tá tudo certo. Já errou no figurino, vai fazer Isso, Logo hoje que eu falei pra hashtag bombar, olha o que eu fiz. É isso. Um abraço pros amigos também aqui pro Fã de Esportes. Dani, eu costumo, muita gente fala, o estadual não vale nada. Eu concordo que a nível competitivo você não pode criar parâmetros e ter certezas em cima do estadual. Mas eu tenho muito a concepção de que é a possibilidade de a gente enxergar o que está sendo construído, conteúdo. Eu gosto de olhar para isso, conteúdo, individualidades, esse cara tá indo bem. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente do Romero jogando hoje por dentro, mais centralizado. Você gostou? Um teste. Não gostei não. Mas é isso. Mas é um Corinthians que existe ali já pontos bem claros do que o Fernando quer para essa equipe. E já não é de hoje, eu acho que ofensivamente é um Corinthians que mostra muita mobilidade, principalmente, que explora o que tem de melhor dos jogadores, a questão de dupla de ataque. O Roger Guedes, ele não é um 9, mas ele também não é um ponta. Então, o Fernando entendendo quais são as características dele, o próprio Renato, às vezes, fazendo o lado esquerdo, vem por dentro, o Adson muito mais solto. E o Adson tem sido o grande cara do Fernando até agora. Tanto no equilíbrio sem bola para pressionar, mas um jogador que flutua muito, está uma confiança muito grande com gol saindo. Então acho que vale para o Corinthians, vale para os outros times que a gente for falar. Acho que nesta fase da temporada é importante a gente observar ideias. O que está sendo construído? Isso vai ser sustentado o resto da temporada? Agora, realmente, os adversários são abaixo. Para o Corinthians, para o Fluminense, para o Palmeiras, para o Flamengo, para todo mundo. A gente pode entrar nisso também depois, né? Mas eu quero saber o que o professor Paulo Calçade achou deste jogo de hoje. O que te chamou a atenção? O que você observou neste campeonato estadual? Dani, boa noite, companheiros, boa noite para você que nos assiste. O primeiro tempo foi legal. O segundo tempo, o Corinthians não acertou o gol. Sim. Então, o placar é o placar do primeiro tempo. Sim, como o Renato disse, eu acho que você começa a tentar entender o trabalho de um treinador que não tem uma história. Quando o treinador tem uma história, você tenta comparar com aquilo que ele já fez, que ele já mostrou em outros clubes. No caso do Fernando Lázaro, não existe comparação. Então você tem que saber qual é a dele. E eu entendo que ele tentou se adaptar e adaptar as ideias que ele tem ao elenco, e isso ele tinha que fazer, mas com toques pessoais. E não é para ser diferente não, nada disso. É para tentar
dentro daquilo que ele acredita, potencializar alguns setores e algumas combinações dentro de campo. Por exemplo, o Corinthians joga com o Yuri Alberto, não jogou hoje, e o Roger Guedes. Ele aproximou esses dois jogadores. Ele tirou o Roger Guedes, ele está um tanto distante do Yuri, ele aproximou. E hoje, sem o Yuri, ele colocou o Romero ao lado do Roger, tentando manter essa dupla. Então é um time, quando perde a bola, está num 4-4-2, é um pouco pesado para o Renato, porque o Renato também tem que voltar. E aí o time precisa ter muita mobilidade, estar bem fisicamente e saber dosar o tempo dos jogadores no campo, porque você não pode exigir do Renato Augusto que ele jogue 8 partidas no mês e voe, não vai acontecer. O mesmo acontece com o Juliano. Mas tem Paulinho, que está voltando, tem o Maicon, que está contundido, mas pode jogar, Fausto Vera está voltando. Ele pode ter trios de meio de campo, se quiser jogar com trio, diferentes para várias situações. E o Renato Augusto, óbvio, né? Ele muda tudo. O Botafogo estava ali fechadinho, uma linha de 5, uma bola que o Renato traz caminhando para dentro do campo e toca no lado, num passe magnífico, mudou o jogo. O Roger Guedes fez 1-0. Então, tem coisas do Fernando Lázaro que você enxerga, posturas. O Adson, como disse o Renato, eu acho que é outra assinatura dele. O Adson já tinha jogado por dentro ao lado do Juliano num jogo com o Vitor Pereira, Copa do Brasil. Eu achei que ele ia funcionar muito bem. Depois não vi mais o Adson por ali, era a beirada do campo. O Adson é o jogador que fica unindo os pontos no meio de campo, porque é o cara do meio de campo que tem mais mobilidade. Sim. Ao lado do Fausto Vera, quando o Vera está bem, né? Mas ele faz isso na metade ofensiva. E ele é fundamental para compensar o Renato, que não pode se movimentar pelo campo todo. O Adson, é justo, né? Porque do mesmo jeito que a gente pede que olhem pro Roger e respeitem a característica, o Renato vale a mesma coisa. Mas alguém precisa equilibrar. E o Adson, ele é esse jogador que se aproxima da bola e entende e está em todos os espaços. Então, o Fernando Lázaro, para iniciar o trabalho, está tentando usar aquilo que cada um tem de melhor no Corinthians. Mas, assim, tudo bem, não é para se animar excessivamente, mas justamente o fato dele estar conseguindo aproximar um outro jogador como o Romero, ainda que não renda tanto quanto o Yuri quando está perto do Roger. Hoje entrou o Bruno Mendes na zaga, que deixa a zaga um pouco mais leve pela jovialidade que traz ali. Isso não é animador para o começo de trabalho que a gente está vendo do Lázaro? Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esporte. Eu estou muito na linha do que pensa o Renato, assim, de que é importante a gente entender a ideia e o quanto ela pode se desenvolver para quando chegarem os jogos mais importantes, mais desafiadores. Acho que cada jogo tem seu contexto. Então, o Corinthians, por exemplo, entendeu muito bem o contexto do jogo com o São Paulo, se adaptou e daquela maneira conseguiu ganhar o jogo. Mas no jogo em casa, e o jogo em casa quase sempre vai ter um adversário que se comporte como o Botafogo, o que é importante? O Corinthians pensa, bom, até pela média de idade, embora possa ter uma outra troca, não é confortável para o Corinthians você ficar correndo muito atrás da bola. Sim. E a melhor maneira de você não precisar correr muito atrás da bola é cuidar bem dela. Cuidar bem dela, jogadores técnicos te ajudam a fazer isso. Então, quando você tem um meio campo como o de hoje, você está cuidando bem da bola, né? O professor Calçado descreveu bem as aproximações, um jogador que sempre se apresenta para fazer uma tabela. E o primeiro gol, além da genialidade do Renato Augusto, repara quantos jogadores do Corinthians tem perto da bola, né? Quantas opções são? Um puxa a marcação, o outro se desloca. Então, acho que é isso que é o animador, para usar o seu termo, né? O torcedor olha isso e fala, pô, legal, esse é o futebol que eu gosto de ver, que eu quero ver e que funciona para mim. 2 gols muito bonitos, né? Um pelo coletivo, pelo gesto técnico do Renato, mas a finalização do Roger também cortando para dentro e batendo. O Adson pela entrega para pressionar, né? Que é uma coisa que ele faz muito bem, para tomar a bola perto da área, não, dentro da área e bater. Foi de bico, né, Renato? Foi de dedão. Foi de bico? Dedão. Aqui em São Paulo a gente fala dedão. Foi de dedão. E bonito. E aí, de fato, assim, o segundo tempo, o Corinthians tende a dosar energias no segundo tempo, especialmente quando está com placar favorável, aí entram as trocas. E vai ser muito comum usar as 4, 5 trocas até, porque pela questão da média de idade, do desgaste dos jogadores. Então, o Renato não precisa jogar 90 minutos num jogo decidido, né? Tudo isso é gestão também. Hoje acho que até para dar minutagem aos jogadores que estão voltando, claro, né? Como o Paulinho e o Fausto. Não, super positivo, principalmente o Fausto, que é titular desse time, na minha opinião. Acho que não tem muito o que discutir. E, Léo, em termos de características de elenco, e eu falo muito isso, que para mim o Corinthians tem sim um desequilíbrio no elenco.
O Corinthians tem setores com muita gente com característica parecida, com idade já mais avançada. Só que esse tipo de contexto de jogo pro Corinthians, normalmente é o contexto que o Corinthians fica muito confortável. Porque é um jogo que você tá jogando na sua casa, com o apoio da sua torcida, você tem um gramado muito bom e você tem qualidade técnica. E esses jogadores vão movimentar a bola, vão achar espaço, e é um Corinthians que tem conseguido fazer isso com o Fernando Lázaro. O problema, como a gente sempre fala, é o jogo fora de casa. O Vitor Pereira era assim em casa. Também era assim. Fora de casa, você tem o quê? Mais exigência de transição. De, em alguns momentos, esperar para sair rápido. Aí você não tem jogador para puxar o ataque rápido. Jogo fora de casa, você tem mais duelos. Você pega os jogos do Corinthians no interior de São Paulo, por exemplo, onde o gramado é mais pesado, é mais alto, muito duelo no meio de campo. Quando a exigência do Corinthians é mais física, o Corinthians sente. Quando a exigência é técnica dentro de casa, que vai jogar o adversário para trás, e você tem qualidade para cuidar da bola, como disse o Léo, aí é um Corinthians que resolve os jogos. Porque tem qualidade. E qualidade, por mais que a gente fale qualquer coisa no futebol, a qualidade ela faz a diferença. A minha preocupação é quando o Corinthians precisa ir mais duelar, ir mais pro jogo, e transição, e aqui e lá. E aí é um time que tem dificuldade pela característica do elenco. E sempre foi uma marca do Corinthians. Então, um elenco que tem esses problemas. Quando você vira ganhando por 2-0, é o segundo tempo seguido, sendo o anterior num clássico, que o Corinthians se dá, entre aspas, ao luxo de rifar. O que pode. O que tinha aberto o resultado, tinha feito o resultado. Agora, lá na frente, principalmente, a evolução nesse sentido que o Léo falou. Eu não diria que o Corinthians hoje é um time que consegue, quando quer, balançar a defesa adversária. Mas eu diria que já é um time que tenta isso muito mais do que tentava nas últimas 2 temporadas. Fácil. Inclusive com o Vitor Pereira. Verdade. O Vitor até que queria isso. Logo na chegada dele, ele queria isso. Mas por circunstâncias daquele ano, daquela campanha, daquele elenco que tinha muitos dos problemas que a gente está indicando agora, esses problemas já existiam e tinha outros também. Por exemplo, o Vitor Pereira não contava com o Roger Guedes tão disposto a trabalhar por ele como mas o Roger Guedes, só para fazer justiça, também não contava com o Vitor Pereira tão disposto a respeitar as características dele. Isso lá é verdade. Mas há uma simbiose hoje entre técnico e pelo menos esse jogador e outros jogadores. Muita necessidade de fazer dar certo, né? Acho que os caras querem dar essa resposta. O Vitor pensou da seguinte maneira, Vitor Pereira. Eu tenho um conceito, eu acredito nesta forma de jogar e o Roger precisa se adaptar. Também não está todo errado o Vitor Pereira. E o Lázaro preferiu o seguinte: eu vou extrair o máximo do Roger ao lado do Yuri Alberto e vou tentar criar uma compensação no meio de campo para que ele não retorne todas, mas não dá para não participar. Tem jogo que... E a gente tá falando... O treinador não precisa nem falar, você está vendo o jogo. É isso, tá pedindo. Por exemplo, vai ter um clássico contra o Palmeiras, acho que dia 16. Vai ter um Palmeiras, aí na Neoquímica Arena. Então, Dani, tem coisas que o jogador tem que... Mas nesse ponto, o Fernando Lázaro, tentou respeitar de cada um, deixar cada um